Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 9 de setembro de 2025, terça-feira, né, pessoal? Uma terça-feira movimentada. Vocês estiveram acompanhando comigo aqui como foi a sessão de julgamento lá no STF, com os votos do Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e do ministro Flávio Dino, né, pessoal? E tem informação importante. Entra também na live, quem quiser dar uma olhadinha na live. Tivemos uns probleminhas técnicos lá no STF também, tiveram probleminha técnico, a internet aqui no Brasil é um pouquinho problemática, né, pessoal? Até o STF enfrenta seus probleminhas técnicos também. Mas deu tudo certo no final, quem quiser dar uma olhadinha nas lives, fiquem à vontade, né? Então vamos fazer um resumão aí como foi o dia de hoje e também uma ameaça vinda aí dos Estados Unidos, o governo americano, mais um show de falta de democracia, né? Demonstrando como a democracia americana está indo ladeira abaixo, né, pessoal, querendo se meter num país livre, num país soberano como é o Brasil, ameaçando usar, inclusive, poderio bélico. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver do que se trata. Vamos aqui entrar no site do G1. Moraes diz que Bolsonaro liderou organização criminosa para dar golpe de Estado e se manter no poder. Relator do caso votou para condenar o ex-presidente e aliados. Na sequência do julgamento, outros 4 ministros do STF irão se manifestar, né? Amanhã tem o ministro Luiz Fux, a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, né? Vamos estar votando aí, né, pessoal? Amanhã, hoje teve o Flávio Dino, teve o Alexandre de Moraes, mas vão ter outros amanhã para estar votando, né? Vamos ver aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça-feira, hoje já 9, que o ex-presidente Jair Bolsonaro liderou uma organização criminosa com o objetivo de dar golpe de Estado e implementar um projeto autoritário de poder após as eleições de 2022. O relator do caso, Moraes, votou para condenar Bolsonaro pelos 5 crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República, né, a PGR, que são golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União, deteriorização do patrimônio tombado. A leitura do voto durou mais de 5 horas e, em vários momentos, ele citou provas e descreveu situações que colocam Bolsonaro no centro da trama golpista, como ficou conhecida, né, pessoal? Exercendo o papel central, né, de líder da intentona golpista. Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado para a implementação de seu projeto autoritário de poder, conforme fartamente demonstrado nos autos do processo de Alexandre de Moraes. Se os demais ministros concordarem com essa visão, que está na denúncia da PGR, a situação do ex-presidente poderá ser agravada no julgamento, com possibilidades de pena mais alta entre todos os réus. Né? O julgamento continuará com os votos dos demais ministros da primeira turma do STF. Flávio Dino já votou, tem Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, pessoal. Moraes fez uma explicação sobre a distinção dos crimes de golpe de Estado e tentativa violenta, destacando que são condutas diferentes e que podem ser punidas separadamente. No primeiro, a busca pela derrubada do governo eleito. No segundo, o ataque que se volta contra as instituições democráticas. A defesa dos acusados considera que os 2 crimes devem ser unificados com a aplicação da pena de apenas um deles. Na prática, isso poderia diminuir o tempo de prisão. Muito tem se confundido que os crimes seriam as mesmas coisas. Na verdade, não são. São 2 crimes autônomos e existentes no ordenamento jurídico dos países democráticos, disse Alexandre de Moraes. O ministro afirmou que a estratégia não se restringiu ao período eleitoral de 2022, mas vinha sendo construída ao longo do mandato do ex-presidente. O objetivo, segundo ele, era criar um ambiente de instabilidade institucional que justificasse medidas de exceção, como a decretação de estado de sítio e a prisão de ministros do Supremo. A organização criminosa narrada na denúncia da PGR realmente iniciou a prática das condutas criminosas com atos executórios concretos narrados em meados de 2021 e permaneceu atuante até janeiro de 2023, tendo sido composta por integrantes do governo federal à época e por militares das Forças Armadas. Teve o claro objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário, bem como tentar impedir a posse do governo democraticamente eleito, afirmou aí o relator.
Ao falar dos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e destruídas por apoiadores de Bolsonaro, Moraes disse que foi um procedimento de tomada de poder a qualquer custo. O que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 não foi combustão espontânea. O que ocorreu em 8 de janeiro de 2023 foi a conclusão de um procedimento de tomada e manutenção de poder a qualquer custo por um grupo político que se transformou, lamentavelmente, numa organização criminosa. O ministro também destacou o papel dos militares nas articulações. No Brasil, todas as vezes que as Forças Armadas atenderam o chamamento de um grupo político que se diz representante do povo, nós tivemos um golpe, um estado de exceção, uma ditadura, a qual já se mostrava claramente em andamento dos atos executórios do golpe, de Estado em unidade de desígnios com Augusto Heleno, eu repito, cuja figura naquela live serve exatamente para dar credibilidade, seja às Forças Armadas, seja no discurso de que as Forças Armadas iriam acolher o chamamento ao povo. O mesmo discurso, e aqui na linha temporal tudo se junta, afirmou. Os outros réus denunciados aí pela PGR. Moraes votou também para condenar pelos 5 crimes os generais Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e o ex-chefe da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro Anderson Torres e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Em relação ao deputado Alexandre Ramagem, o relator propôs a condenação por 3 dos 5 crimes, organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. O relator afirmou que o julgamento não discute se houve golpe de Estado, porque disso não há dúvidas, mas a participação de cada réu aí no plano, na intentona golpista, como ficou chamada, pessoal. Moraes destaca Bolsonaro como líder. Para juristas, a pena vai ser pesada, pessoal, aí para o Bolsonaro, pessoal. Em relação aí ao Augusto Heleno, o Moraes, ele destacou a gravidade da participação do Augusto Heleno, porque só a participação dele na live, isso aí estava validando, que as Forças Armadas se juntassem aí para a intentona golpista, O ministro Flávio Dino já classificou o papel do Heleno como menos relevante, o Alexandre de Moraes e ele tiveram essa pequena diferença, não é divergência, para o Flávio Dino, tanto ele também propôs aí a condenação do Augusto Heleno, mas ele elencou por participação da conduta criminosa de cada um, cada pessoa deve receber a pena relativa à sua participação aí na conduta criminosa, pessoal? Então, o Flávio Dino, ele propôs que o Augusto Heleno, o Alexandre Ramagem e o Paulo César Nogueira, eles recebam penas menos gravosas, porque eles não estariam participando de forma efetiva no ápice da intentona golpista, Já o Alexandre de Moraes viu um pouco diferente, Em relação ao Mauro Cid, que eu achei interessante também, que durante todo o processo a gente tem muitas informações, Então, muita informação desencontrada, pessoal? Eu sinceramente achei que o Mauro Cid iria perder os benefícios da delação premiada, mas ele foi acolhido. Tudo bem que ele não vai ser absolvido, que isso pode acontecer com uma pessoa, ela acerta, assina uma delação premiada, ela pode vir até a ser absolvida, mas o Mauro Cid vai ter apenas a menor pena de todos eles, eu acho que vai ser o do Mauro Cid. Vamos aguardar ainda, porque o Alexandre de Moraes acolheu toda, a delação dele foi considerada completa, pessoal? Então ele vai ser bastante beneficiado aí diante disso. Eu achei que ele iria perder, porque por muitas vezes a delação premiada dele foi questionada e dita como inconsistente, com mentira, Então, isso não pode ocorrer quando uma pessoa ela se propõe a fazer uma delação premiada, ela não pode, ocorrer se pega em mentira, em inconsistência, mas o Alexandre de Moraes garantiu que o que ele trouxe, as informações que ele trouxe ao longo do processo foram suficientes e acolheu aí a delação do Mauro Cid. Eu achei que ele iria perder, mas foi algo que chamou a atenção logo de início, ele acolheu, pessoal? Então, vamos ver o que vai acontecer aí na visão dos juristas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator da primeira turma da Corte do Processo Penal contra o chamado núcleo crucial da turma golpista, ressaltou diversas vezes a liderança do ex-presidente na conduta da tentativa de golpe. Jair Bolsonaro, entre aspas aí, pessoal? Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios
realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, disse o ministro durante seu voto. Para juristas e advogados ouvidos pelo blog da Andréa Sadi, que é apresentadora da Globo News também, pessoal, a pena do ex-presidente vai vir pesada. Além de enfatizar a centralidade de Bolsonaro nas ações, ele também afirmou que aliados tinham acesso absoluto a ele, diferente, por exemplo, do que tentou alegar a defesa de Augusto Heleno, de que ele teria se afastado de Bolsonaro, né, pessoal? Isso aí realmente é bastante inócua, né, pessoal? Nós sabemos que o general Heleno saiu do governo em 2022, salvo engano, mas o afastamento entre eles dois se tornou totalmente inócuo, a gente sabe disso, né? Para Moraes, Bolsonaro e outros 7 réus estão envolvidos aí na trama golpista. Bom, vamos ver então os trechos de que Moraes atribuiu a Bolsonaro a liderança da intentona golpista. Vamos lá, pessoal. A Procuradoria-Geral da República aponta que a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre uma organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência nos setores militares. Jair Messias Bolsonaro, juntamente com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram o núcleo crucial da organização criminosa. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro coordenou os integrantes do governo federal para atuarem de modo ilícito na construção de uma narrativa que visava atacar o sistema eleitoral brasileiro e restrição dos poderes constitucionais. A Procuradoria-Geral da República descreve os núcleos da organização criminosa que estavam estruturados sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, exercendo o cargo de presidente da República e planejaram atos ilícitos que impediram ou restringiram o exercício de poderes aí constitucionais. A organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro buscava mais apoiadores para executarem a ação e realizarem aí o golpe de Estado, né, pessoal? Muito bem. Vamos continuar ali aqui, né, pessoal? Agora vamos falar sobre Flávio Dino, né, o voto do Flávio Dino, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante, que assim o YouTube reconhece que os nossos conteúdos contêm relevância e indica para quem não é inscrito no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos e se inscrever aqui conosco. Fique à vontade, a casa de vocês. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. É você que chegou agora aqui no nosso canal, que já está acreditando no nosso trabalho, que já se inscreveu, já ativou o sininho das notificações, já deixou seu like, seu comentário, já compartilhou e já está nos seguindo nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. É só nos procurar lá, pessoal, e vamos nos conectar, nos conhecer, né, pessoal? Então, falar aí, falamos sobre Alexandre de Moraes. Agora vamos para Flávio Dino. O Dino vota para condenar Bolsonaro em mais 7 por golpe de Estado. O placar, no momento, é 2-0, né, pessoal? Amanhã tem Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, né, pessoal? Na primeira reportagem ele falou em 4, porque, na verdade, eu não tinha contado o voto do Flávio Dino, né? Mas faltam 3 para votar, na verdade. Antes, o ministro e relator Alexandre de Moraes já havia votado para condenar os 8 réus. O julgamento será retomado nesta quarta. Amanhã faltam apenas votos de 3 ministros. Né? Agora, informação aí de 3 ministros, porque o ministro Flávio Dino, do STF, votou hoje, terça-feira, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por golpe de Estado. Com isso, o julgamento na primeira turma da Corte tem placar de 2-0 para a condenação. O relator do caso, Alexandre de Moraes, já havia votado no mesmo sentido, afirmando que os réus compuseram o chamado núcleo crucial da trama golpista, uma organização criminosa que tentou manter Bolsonaro no poder e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Dino fez uma ressalva em relação ao voto de Moraes, né? Como eu falei no início para vocês. Para ele, as penas dos réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo César Nogueira devem ser menores pelo fato dele terem menor participação aí na trama, né? Os ministros votaram para condenar Bolsonaro e os demais 7 réus também pelos crimes de abolição do Estado Democrático, direito e organização criminosa. Eles ainda votaram pela condenação pelos crimes de dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado, menos para o réu Alexandre Ramagem. Além disso, Dino e os demais ministros da turma, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado, ainda precisam votar, né, pessoal? Vai ser amanhã.
A expectativa é de que o julgamento seja concluído até a próxima sexta-feira, dia 12, pessoal. Como a primeira turma tem 5 ministros, se 3 votarem pela condenação, já é formada a maioria para tornar o réu culpado, né, pessoal? Amanhã o Luiz Fux já pode abrir aí, já fechando a conta, né? Vamos aguardar. Ao iniciar seu voto, Dino afirmou que a Constituição precisa estar preparada para enfrentar ameaças internas. Ela surge para evitar os cavalos de Troia, pelos quais, no uso das liberdades democráticas, se introduzem vetores de destruição dela própria. Dino frisou que o julgamento segue parâmetros normais. Esse julgamento não é excepcional, não é um julgamento diferente dos nossos outros colegas fazem país afora, afirmou. O ministro também ressaltou que os crimes contra o Estado Democrático de Direito são imprescindíveis e não podem ser objeto de indulto ou de anistia. Um recado aí, né, lá para o Congresso Nacional, pessoal. Esses crimes já foram declarados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto, de anistia, seja lá o que for, né, pessoal? Não cabe falar em extinção de punibilidade, já disse aí o Flávio Dino, dando recado aí para Davi Alcolumbre e Hugo Mota, né? Muito bem, pessoal, nós vamos às provas, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho antes de passarmos aí para a loucura vinda lá dos Estados Unidos, a descrição das provas, né, que o Alexandre de Moraes deu durante seu voto para aí pedir a condenação aí, para votar a favor da condenação dos réus. Né? O relator descreveu uma cronologia dos atos que, segundo ele, comprovam a tentativa de golpe. Live de julho de 2021. Bolsonaro atacou as urnas sem provas. A live viu mais de um ato executório, disse Moraes. Reunião ministerial de julho de 2022, encontrada no computador de Mauro Cid, foi classificada como confissão de integrantes. Reunião com embaixadores, julho de 2022. Moraes chamou o encontro de entreguismo e de tentativa de retorno à posição de colônia. Operadores da PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, no segundo turno de 2022. Moraes afirmou que foram dirigidas contra eleitores de Lula e que a cronologia mostrou o absurdo total da conduta. Né? O objetivo era impedir que os eleitores de Lula, lá no Nordeste, né, pessoal, principalmente, não conseguissem chegar às urnas. Plano Punhal Verde e Amarelo, documento de novembro de 2022, que previa neutralizar autoridades. Não é crível achar que o general foi ao Alvorada e fez um barquinho de papel com um plano, ironizou Moraes. Áudio de Mário Fernandes a Mauro Cid, na qual Bolsonaro teria anuído com ações golpistas até a diplomação. Não há prova mais cabal, disse aí o relator. Minutas do decreto golpista. Moraes afirmou que a organização já tinha decidido pelo golpe, só faltava definir os termos. Atos violentos. Bomba em caminhão no Natal de 2022 que visava explodir o aeroporto lá de Brasília, pessoal. Isso fosse adiante, o negócio ia ficar feio, ia morrer uma quantidade que a gente nem tem ideia, porque véspera de Natal, aeroporto lotado, o negócio ia realmente ser muito, muito grave. Ataques no dia 12 de dezembro e a invasão ao 8 de janeiro foram citados como parte da escalada, né, pessoal? Que houve uma pequena troca, porque os ataques do 12 de dezembro foi na diplomação do atual presidente, né, pessoal? E aí o caminhão, né, foi no dia 24 de dezembro, né? Estamos esquecendo que o Brasil quase voltou aí a um autoritarismo depois de 20 anos, porque um grupo político não soube perder as eleições, né? Declarou, a galera aí não soube perder. E vamos falar aí, vamos passar ao site, pessoal do Metrópolis. Os Estados Unidos hoje deu uma declaração assim, para lá de absurda, né, pessoal? Está passando de todos os limites, está passando total do que é democracia, do que é diplomacia, né, pessoal? Complicada a situação. Vamos ver. O governo Trump cita que poder militar ao comentar o julgamento de Bolsonaro. A internet deu uma travadinha básica aqui, pessoal, mas vamos lá. Vamos lá que a gente não vai desistir, né? A gente dá uma travadinha, mas a gente vai conseguir, vai dar certo. Isso aí, vamos lá, pessoal. O governo dos Estados Unidos falou em usar poder militar do país para garantir a liberdade de expressão, ao comentar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração é da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, que ocorreu hoje, terça-feira, dia 9 de setembro. Uma declaração absurda, né, pessoal? Ferindo totalmente a democracia
e a diplomacia, né, pessoal? Os Estados Unidos descendo ladeira abaixo, pessoal. Mas é isso aí, vamos lá. Mas, como disse o ministro Flávio Dino hoje, para quem teme, né, diante de ameaças vindas lá de fora, né, tanto, seja lá, no campo econômico ou até mesmo militar, não serve para ser ministro do STF, né? Fica com medinho de, de ser aí punido, com medinho de não poder ver o Mickey, aí já viu, né? Não serve para ser ministro do STF. E é verdade, né? Essa é mais uma ameaça do governo norte-americano contra o Brasil, mais uma tentativa de interferência no julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O ex-capitão do Exército, um minutinho aqui, pessoal, que é assim mesmo, né? A gente vai lidando aqui com a internet, mas a gente vai até o fim. Vamos lá, pessoal. Desde o início de julho, Trump tem aumentado as pressões contra o Brasil e usa o processo judicial de Bolsonaro como justificativa. Além de taxar os produtos brasileiros em 50%, né, medo de taxação, de perda de visto para entrar, e aplicou uma série de punições contra autoridades brasileiras. O principal alvo de retaliações foi Alexandre de Moraes, relator do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe, foi a alvo aí da lei Magnifique, né, pessoal? E está sendo, continua as ameaças, né? Agora até militar, né? Ficou mais grave ainda a situação. Vamos lá, pessoal. Mais grave do que a gente pode pensar, né, pessoal? Bom, muito bem. É isso aí, pessoal. Assim nós vamos encerrando o nosso conteúdo de hoje. Vamos continuar acompanhando a situação, né, pessoal? Bolsonaro vai ser condenado. Não é vingança, é justiça. Não adianta o governo americano vir com falas autoritárias, com ameaça. Donald Trump, cuide de você, cuide do seu país. O Brasil é nosso, o Brasil é um país livre, é um país soberano. E nós vamos cuidar dos nossos problemas. O senhor cuide dos seus problemas, que eu acho que já tem bastante, né, do seu Donald Trump, né? Vide caso os casinhos aí, né, pessoal, que a gente não vai nem tocar nesse assunto agora, porque quando explodir, a gente vai trazer aqui para você, né, seu Donald Trump, porque é isso, cuide de você, cuide do seu país, que nós vamos cuidar do nosso, né, pessoal? Esse vídeo caso Epstein, né, seu Donald Trump? Vídeo caso Epstein. Então, o senhor cuide da sua vida, cuide do seu país e deixa que o Brasil vai cuidar nós vamos cuidar dos nossos problemas. O Brasil é nosso, o Brasil é dos brasileiros, o Brasil é livre e o Brasil é soberano. E que o Senhor nos deixe em paz. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até amanhã, se o Senhor assim permitir. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.